Hoje eu acordei com essa mensagem aqui. Eu fui pra internet, eu vi essa informação aqui. E agora é o seguinte: há rumores de que a FSG, dona do Liverpool, do Red Sox, entre outros clubes, quer comprar o Cruzeiro. O que isso significa? O que significaria pro Cruzeiro? O que o torcedor poderia esperar? Vem comigo que eu vou contar tudo a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dia de Jogo. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal. Eu gosto um pouquinho do Liverpool, como dá pra ver aqui ao fundo. E vamos começar pelo seguinte: quem é a FSG? A FSG, Fenway Sports Group, é um conglomerado esportivo baseado em Boston que foi fundado por duas figuras, John Henry e Tom Werner, no ano de 2001, e que ainda que tenha mudado alguns de nome, de investidores durante o tempo, continua na mesma base, com os dois principais investidores e donos, e hoje ela é dona do Boston Red Sox, o time de beisebol, do Liverpool na Inglaterra, do FRK, a equipe de corrida da NASCAR, e do Pittsburgh Penguins, que é um time de hóquei da NHL da Liga Americana. A Forbes, alguns anos atrás, citou a FSG como sendo o principal e mais preparado ator para o futuro dos conglomerados esportivos no mundo. É uma empresa que realmente tem um modelo de gestão muito específico e que prioriza a sustentabilidade de seus clubes, o que é muito bacana. Nós não estamos falando de um investidor desenfreado aqui. E ela tem sua principal figura, John Henry, que é quem nós vamos falar um pouquinho mais antes de entrar em toda a questão da governabilidade do grupo. John Henry, esse distinto senhor que aparece aí na tela, é uma figura caricata e que divide opiniões, não só na Inglaterra, como nos Estados Unidos também. Ainda que cercado de controvérsias, John Henry é mais conhecido, é principalmente conhecido por ser a pessoa que introduziu o Moneyball, o conceito do Moneyball, aquele filme com o Brad Pitt, em que ele é um técnico de beisebol e que ele não resolve ir pro time grande. Quem tá tentando contratar o Brad Pitt no final daquele filme é o próprio John Henry, ok? E ainda que ele não tenha conseguido levar o Billy Beane do Oakland A's para o Boston Red Sox, ele conseguiu levar o autor do livro que o Billy Beane se baseava, o Bill James, que escreveu Moneyball. Ele levou o Bill James para o Boston Red Sox e depois de mais de 2 décadas de seca, no segundo ano com o processo no Moneyball, a FSG conseguiu tirar esse atraso do Boston Red Sox, já ganhando inclusive mais alguns títulos desde aquela data. Mas nem tudo são flores na administração da FSG. Pois é, às vezes quando você tenta ousar demais, você acaba errando, né? E por isso nós vamos listar aqui alguns prós e alguns contras dos últimos 10 anos da administração da FSG no Liverpool e como isso poderia impactar não só no Cruzeiro, mas na administração de um clube brasileiro no geral, que é uma coisa um pouco única, né? A gente tem uma forma diferente ali de lidar com a paixão do torcedor. Então aqui nós vamos passar por algumas polêmicas e alguns acertos da FSG nesses últimos 10 anos do Liverpool, para que cada um tire as próprias conclusões do que seria a FSG no Cruzeiro. Eu vou citar aqui, antes de citar os pontos favoráveis, que na minha visão são maiores do que os contra, mas eu vou citar aqui 3 grandes polêmicas que aconteceram com o Liverpool na última década. A primeira dessas 3 polêmicas foi a tentativa de registro do Liverbird, o símbolo que é maior do que do clube em si, é o símbolo da cidade, é o símbolo que está em todos os prédios públicos e é o símbolo do pássaro lendário da região de Liverpool, do rio Mersey, e que a FSG tentou registrar, tentou pegar os direitos autorais disso para tentar usar por benefício próprio, né? Não só para o Liverpool, mas para lucrativo da empresa. Esse foi o primeiro que não pegou bem na cidade. O segundo fato foi a tentativa de demolição de Anfield para a construção de um novo estádio duplo para o Liverpool e para o Everton no meio do parque, tentando destruir o principal estádio de clubes da Inglaterra. E o terceiro fato, que é o mais recente, é a criação da Superliga Europeia, aquele estilo meio americano de 12 clubes fixos que jogariam uma Champions especial, com mais 3 convidados, que não caiu bem para absolutamente nenhum dos 12 clubes envolvidos. Cada uma em sua proporção, mas todas essas atitudes caíram muito mal com os torcedores, né? E se os resultados em campo não tivessem vindo, bem provavelmente seria o estopim para protestos muito maiores do que foram contra a entidade. Mas a verdade é que os benefícios da gestão dos últimos 10 anos da FSG são muito maiores do que os malefícios. E é nisso que a FSG é diferente de todos os outros 19 donos de clubes da Premier League. A FSG tem um projeto de curto, médio e longo prazo muito bem definido e que não muda por pressão externa, não muda por necessidade de resultados. A FSG tem um processo em que, antes do resultado esportivo, vai haver o foco na adequação estrutural e financeira do clube,
as dívidas vão ter de ser sanadas ou pelo menos equilibradas. A estrutura do clube vai ter que ser modernizada para que os resultados venham de dentro para fora e não de fora para dentro. E as contratações vão seguir um projeto de que não haverá jogadores velhos, não haverá grandes salários. Todo o projeto do clube é estruturado de dentro para fora. E para a gente pegar um exemplo mais factual disso aí, é ver que o Liverpool não contrata craques. O Liverpool nunca contratou craques com a FSG. Todos os nossos grandes jogadores hoje que podem chegar a disputar o troféu de melhor do mundo, como Mohamed Salah, como Sadio Mané, como Virgil van Dijk, todos eles vieram numa situação menor. O Van Dijk e o Mané vieram do Southampton. O Salah veio como um jogador, um refúgio do Chelsea que não deu certo, estava no campeonato italiano. O Liverpool não contrata grandes salários, não gasta grandes fortunas em jogadores e prefere criar as suas estrelas do que comprá-las. Isso é uma filosofia que, convenhamos, cairia muito bem no momento no Cruzeiro, né? Não só pela falta de dinheiro para investimento, mas também por toda a estrutura que a Toca da Raposa 2 e a categoria de base do Cruzeiro tem, né? Toda a história que a base do Cruzeiro tem no futebol brasileiro. Mas vocês não devem pegar só a minha opinião como verdade. Nós vamos trazer aqui agora mais um torcedor do Liverpool, muito famoso aqui nessas redes sociais, que tem um coraçãozinho azul, um coraçãozinho celeste lá no fundo, que vai dar a opinião deles também. Ouça Nilo Santos falando sobre a FSG. Fala pessoal, sou o Nilo Santos aqui, falando, torcedor do Liverpool, né? Moro aqui em Belo Horizonte e sim, cruzeirense de nascimento, então eu posso falar alguma coisa um pouquinho para contribuir com esse vídeo maravilhoso do meu amigo Rigo sobre FSG e Cruzeiro e tudo mais. O que acontece? O Cruzeiro hoje precisa demais de uma administração correta, de uma administração responsável, que pense a longo prazo e que pense em sustentabilidade. Eu acho que essa que é a principal característica do que o Cruzeiro precisa pensar agora. Não, é claro que todo torcedor vai pensar logo no cara que vai despejar dinheiro. O grande sonho de todo torcedor brasileiro, principalmente vendo a ascensão do Atlético Mineiro, por exemplo, do próprio Palmeiras, que tem uma espécie de mecenas, teve lá no Paulo Nobre lá atrás, mas não acho que esse é o modelo a ser atingido pela SAF, pelas sociedades anônimas que vão explodir. Pode esperar, vai explodir uma atrás da outra agora. A ideia é o quê? É ter uma administração responsável e profissional que consiga fazer o time, no final das contas, gerar a própria renda, gerar o próprio dinheiro, gerar sustentabilidade em termos financeiros para que possa, sim, ter altos investimentos, porém sem precisar exatamente ter alguém derramando dinheiro. Até porque o futebol brasileiro, apesar de ser algo inevitável, que o dinheiro vai começar a mandar cada vez mais, ainda é possível de fazer uma administração inteligente, porque qualquer mínima administração inteligente sobressai diante da loucura que é aqui, né, no futebol brasileiro. E por que eu dei essa introdução tão grande? Porque isso é FSG no Liverpool. A FSG é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente pensa quando a gente pensa em dono de time. Pensa em dono de time, a gente pensa logo no PSG, no Manchester City, no Newcastle, que tá vindo agora, né, forte também. Já tivemos outros donos aí, sempre derramando dinheiro, e sempre quando não tem esse derramamento de dinheiro, as pessoas ficam meio assim, cara, no caso do Mike Ashley, por exemplo, no Arsenal, o caso não vou lembrar o nome dele, me perdoe, do Oriental, que comprou o Hull City, que só pensou em mudar os nomes, mudar para Hull Tigers, teve toda uma história, mas a FSG se aproxima muito mais da administração. Aqui também tem o Leicester, que é um time que aposta em confia em boas apostas, faz bons investimentos em mercados assim que vão se sustentar e cria times que vão se sustentando com o tempo. O FSG não derrama dinheiro no Liverpool, como por exemplo o Chelsea, que eu não citei até agora, o Abramovich, né? Não tem essa questão de... Tanto que o maior investimento do Liverpool foi com dinheiro da venda do Philippe Coutinho. Fora isso, é pouquíssimo que fica colocando aí. Existe até uma brincadeira de que, nossa, a FSG podia se endividar um pouquinho, né? Podia deixar o Liverpool se endividar um pouquinho, mas não é esse o modus operandi. Então, eu acho que é muito bom pro Cruzeiro por causa disso, por causa de ser... Então, já temos que tirar aqui do lado a questão toda de investimento pesado, de comprar jogadores, repatriar jogadores. Não acho que vai ser assim. Eu acho que só não vamos ter mais nenhum tipo de derrapagem com relação
aspecto financeiro. Quando eu falo derrapagem, é questão de salário atrasado, essas coisas de estrutura e tudo mais. E também não acho que vai ser aquela administração perrela que vendia rapidamente as suas estrelas para gerar dinheiro rapidamente e poder pagar as contas. Não, a administração vai em busca de um Cruzeiro que se pague mantendo o seu time e fazendo coisas pontuais. Vem, faz uma ótima venda aqui, vai lá, aumenta um pouco o nível e tudo mais. E acho que é uma boa. É a administração correta para o Cruzeiro seria o que a FSG faz. E, amigos, não esperem altos investimentos, contratações bombásticas, nem no Liverpool, que é um lugar com muito mais retorno financeiro, não tem isso, quanto mais no futebol brasileiro nesse momento, num time de Série B que tá quebrado. Essa que é a realidade. Então, um abraço, espero ter cooperado um pouquinho com esse vídeo, apesar desse vídeo grandão que eu fiz. Me desculpe, Rigo, espero que não te dê tanto trabalho na edição. Um abraço. Como vocês puderam ouvir de Nilson Santos também, é isso. Em resumo, não esperem um Roman Abramovich, não esperem um Sheikh Mansour, mas vocês podem ter certeza que, caso venha a se concretizar uma negociação dessa, o Cruzeiro vai estar nas mãos de quem organiza a melhor gestão esportiva, e eu não tô falando futebolística, a melhor gestão esportiva do mundo. E isso num caos e numa selva que é o futebol brasileiro hoje ainda, pode significar muitos títulos em talvez não curto, porque essa não é a visão da FSG, mas no médio prazo. Então, eu acho que, na minha opinião, se eu fosse um torcedor cruzeirense, eu estaria muito empolgado com essa ideia, porque eu veria o Cruzeiro no médio prazo sendo talvez o clube mais organizado do país. Basicamente é isso. Se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se esse vídeo tiver uma repercussão muito boa, a gente vai manter uma live aqui. A gente vai abrir aqui horas pra gente conversar e responder as perguntas de todo mundo. A gente pode organizar aqui de ficar conversando bastante ao vivo sobre a FSG e como que seria um modelo de trabalho deles no Brasil. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Siga as nossas redes sociais também, elas estão todas aqui embaixo. Se inscreva no canal e até a próxima.